É bom estarmos aqui mais uma vez e fico feliz em cooperar com a série de mensagens em 1 Pedro, né? 1 Pedro me marca profundamente. No começo do projeto que eu fazia do São José, projeto Atitude, eu comecei os estudos nas casas em 1 Pedro, né? E era bem pesado porque eu era batista na época, né? E 1 Pedro não tem duas linhas não, né? É isso e pronto. Então, assim, marcou muito minha vida. Então, fiquei muito feliz pelo convite do presbítero Natan. E eu queria já ir direto para o texto, para a gente mergulhar nesse texto já aí. Então, peço que você abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. E a gente já vai partir já para a leitura do texto, para que possamos mergulhar aí, versículo a versículo. Diz assim um texto sagrado, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 10. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Cheguem-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ilumine cada palavra, cada verso em nosso coração e nos faça enxergar nessa noite o que nós tanto precisamos mudar. Que possamos ver Cristo em cada verso e que Deus seja glorificado mais uma vez pelo corpo de Cristo. É assim que eu te oro, meu Pai. Amém. Irmãos, os versículos que antecedem o capítulo 2 é para mim
um dos versículos mais maravilhosos. O final do capítulo 1 já abre e já nos mostra o que vem, o que determina agora esses cristãos que foram gerados e regenerados pela palavra. Os versos 22 e 25 do capítulo 1. Vocês ouviram isso em algum sermão passado. E esse, portanto, traz um papel muito significativo, porque justamente ele vai ligar o que vem antes. Ele vai trazer essa conexão com o capítulo 1. Essa conexão vem de uma conclusão. Ou seja, vocês foram gerados pela palavra, vocês têm uma aliança que é bendita, que é imutável, e vocês foram pagos por um preço alto, e agora vocês têm o Evangelho. Lembra o final do capítulo 1? Ele vai dizer, essa palavra que vocês ouviram, o capítulo 1 inteiro, é o Evangelho, que foi anunciado a vocês. Portanto, já que vocês têm um Evangelho, agora vocês vão ter que viver assim. E aí ele vai trazer justamente essa parte de escolhido do versículo 1 até o versículo 10, imagens de como vai viver. Imagens, exemplos de como o povo de Deus vai viver. O povo está espalhado, os cristãos estão na Bitínia, estão na Capadócia, estão em toda a Ásia Menor, se reúnem em casas, são diversos cristãos de vários tipos, grandes, pequenos, idosos, ricos e pobres, escravos e livres. Como esses cristãos vão viver? E aí Pedro se propõe a dizer como é a vida desses cristãos. É essa imagem que ele vai trazer em 3 partes. Ele vai trazer do versículo 1 ao versículo 3 uma primeira imagem, do versículo 4 ao versículo 8 uma segunda imagem, e no versículo 9 ao versículo 10 uma terceira imagem. Ele faz questão de usar justamente uma metáfora, uma figura de linguagem, para que os cristãos da época possam compreender e, naturalmente, nós também possamos compreender. Bem, essas 3 imagens também traz 3 etapas. 3 etapas da vida cristã. É como se o próprio Pedro quisesse mostrar a vida em 3 atos. Vamos pensar assim. Embora ainda tenha todo o restante da carta, e ele vai começar a tratar o cristão em vários ambientes, em várias relações sociais, ele traz aqui um vislumbre de imaginar a vida cristã em 3 momentos importantíssimos para o crescimento. Como é o começo da vida do cristão? Como é o meio da vida do cristão? Como é a vida do cristão? Essa seria uma grande pergunta. Diante disso, nós precisamos crescer no corpo para anunciar as maravilhas de Cristo. Preste bem atenção. Nós precisamos crescer no corpo para anunciar as maravilhas que há em Cristo. E como é que isso acontece, Pedro? Na prática, o que eu devo fazer primeiro? Segundo o apóstolo, preste bem atenção. Primeiro, eu e você precisamos de um alimento saudável. Olha o texto comigo. Quando ele vai falar de alimento saudável, ele primeiro começa com uma lista de coisas para abandonar. Essa primeira imagem de alimentação é quando nós éramos do mundo, ou pertencíamos às trevas, vivíamos na escuridão, nossa mente e nosso corpo estava preenchido de coisas más. Nós estávamos cheios de trevas, estávamos cheios de maldade. Então, como primeira ação da alimentação, Pedro indica que nós precisamos despojar-se. Na versão Almeida
Revista em Almeida. Na nossa versão NAA, ele já usa o termo abandonar. Mas eu gosto do termo despojar-se. Por quê? Porque despojar tem a ver justamente com uma ideia de retirar algo que está causando algum problema. Ou, imagina que você está com uma roupa bem suja e você precisa colocar uma roupa nova. Então, você precisa retirar e colocar. Bem, Pedro está dizendo que quando eu entendo o Evangelho, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é me livrar de coisas que está cheia na minha cabeça. Aí ele vai falar, vamos lá para o texto. Ele vai falar de abandone o quê? Toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. 5 áreas em que todas têm a ver com relacionamentos. Maldade é para o outro, certo? Engano é para si mesmo e para o outro também. Hipocrisia é para o outro também. A inveja é do outro. E por fim, falar mal, fofocar dos outros. Opa! Pedro está dizendo que esses 5 atitudes podem ser empecilho para o crescimento que ele vai falar no versículo 2. Você pode deixar de crescer em Cristo por estar cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de hipocrisia e de fofoca. É isso mesmo que você está entendendo. Por isso, a primeira ação é uma avaliação sobre o fato se há maldade em meu coração. Bem, nesse momento você pode estar se perguntando, qual maldade? Todo tipo. Ele não foi como Paulo, que cita detalhadamente cada maldade. Aqui, Pedro foi taxativo. Sabe aquela vontade que você tem quando você olha para o seu esposo e você fala uma coisa, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Aí o esposo tema, vai dar certo sim. Aí você pensa, eu queria que só desse errado para mostrar que eu estou certa. É maldade. É esse tipo de maldade. Estamos falando de qualquer tipo de intenção má, de malícia, de desejar o mal. O cara que passa com a moto, está lá embaixo. E você, eu queria que ele caísse na hora. Desejou o mal. Pedro foi bem taxativo. Toda maldade, qualquer indício de malícia, de desejar o mal. E aí, para mim, embora ele fale de maldade, a palavra engano, que vem para o segundo, que na tradução da Revista Corrigida a gente vai ter como dolo, que é a palavra igual para o grego, dolo, que é engano aqui, é uma palavra muito importante. Porque, na verdade, todo engano se dá com a ideia daquilo que eu uso como artimanha para enganar as pessoas, como a religiosidade, como a questão dos falsos mestres também, ou também a si mesmo. Quando eu tenho uma própria religião, uma própria crença, que é do meu jeito, e eu estou me enganando. Essa palavra é importante, guarde ela, porque ela vai fazer contraponto no versículo 2. A hipocrisia, que é muito fácil de entender, uma pessoa que vive de máscara, uma hora está bem, uma hora está mal, vive de aparência. E, por fim, maledicência, que tem como raiz aqui a ideia de falar mal. Na verdade, a palavra ela é uma palavra que tem a ver com ardil, e ela tem que apunhalar pelas costas. Você meter uma faca pequena nas costas das pessoas, né? Bem, claro que ninguém faz isso, né? Falar das pessoas. Mas, gente, eu acho que esse é um dos pecados mais terríveis que a gente tem. Porque a gente ainda usa a desculpa de, não, a gente está comentando para orar.
Ou nós não julgamos, nós estamos só conversando. Mas, gente, perceba aqui que Pedro está colocando que justamente esse tipo de coisa pode impedir de crescermos para a salvação. Porque é a segunda parte do versículo 2. Olha só. Se aí ele fala, portanto, faça essa avaliação de maldade, de malícia, de inveja. Repito, essa carta é para cristãos. Ele não está escrevendo para pessoas do mundo, não. Não é para você avaliar o seu vizinho que não é crente. Isso aqui é para crente. Ele entende que esses cristãos podiam ter isso no corpo de Cristo. E isso podia ser empecilho de crescimento. Pensa comigo, o quanto de cristãos imaturos que vivem em maldade e prejudicam o corpo. O quanto de pessoas que passam inveja e têm inveja do irmão ou tem inveja do outro e acabam não crescendo, não participando do corpo, não vivendo em comunhão. É isso que Pedro tem em mente. Ele não quer que ninguém deixe de desfrutar das bênçãos que nós podemos ter no corpo. Mas ele tem ciência que há caminhos, há pecados que podem impedir o seu crescimento, a sua estagnação no corpo. Agora, versículo 2. É a primeira imagem que Pedro traz de metáfora. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. Se tem uma fase maravilhosa para quem é pai e para quem é mãe, é a fase em que você vê seu filho nascendo e o bebê deseja, naturalmente você vê ele se alimentando do leite materno e um crescimento que de 1 ano para 2 é uma coisa, de 2 para 3 é outra, 3 para 4 a criança cresce de uma forma fenomenal. E tudo vem do nutriente mais forte, que é o leite materno. Pedro tem como essa imagem e fala: vocês desejem afetuosamente, ardentemente, desejem um alimento, leite genuíno. Quando ele usa a palavra genuíno, lembra que eu falei da palavra engano, dolo? A palavra genuíno seria adolo. Dolo e adolo. É como se o próprio Pedro faz um contraste com as palavras. Se a forma como você vivia era enganosa, as coisas que você acreditava eram enganosas, eram falsas, agora você precisa buscar o leite espiritual não adulterado, não mexido, não falso. Ele é genuíno. Por ser genuíno, é saudável como o leite materno. Vai trazer os nutrientes necessários para a criança crescer. Bom, esse leite espiritual, como afirma o querido reverendo Augusto Nicodemos em seu comentário, é a palavra de Deus pura e não misturada com erros ou heresias que os crentes podem crescer na salvação. A palavra que fomos gerados no capítulo 1 é a mesma palavra que nos fará crescer. Se os olhos espirituais foram abertos justamente por entender que Cristo morreu pelos meus pecados e agora Cristo ressuscitou e eu tenho vida em Cristo, é a mesma palavra que vai me fazer crescer para o corpo. No verso 2 ainda, qual é o objetivo do crescimento? Para a salvação. Ou seja, crescer em relação à salvação que eu já tenho, que Cristo conquistou por mim. Logo, nós temos aí duas coisas muito importantes. Primeira, todo cristão tem que crescer. Todo cristão tem que crescer. Parece óbvio, mas deixa eu repetir. Todo cristão, você que tem 20 anos de crente tem que crescer. Você que se converteu ontem tem que crescer. O pastor Natan tem que crescer. A irmã que está aqui há 30 anos tem que crescer. Todo mundo tem que crescer em Cristo. Se não há crescimento em Cristo, tem um problema. Se você está no mesmo ponto do Evangelho
há 2 anos, há 3 anos, meu irmão, há alguma coisa de errada, sério a ser tratada. Nós somos chamados para crescer, crescer em Cristo, crescer para a salvação. E a prova disso é o versículo 3. No versículo 3, embora ele coloque em nossa versão NAA uma condição de conjunção adversativa, né? A palavra se é que vocês, na verdade, eu tomo uma posição dos comentaristas que esse se aqui, ele é compreendido não de uma incerteza, não de uma condição, mas ele é uma comprovação. Então, talvez fosse melhor compreendido se usássemos a ideia de que, já que vocês já têm experimentado, já têm experiência que o Senhor é bondoso. Onde foi que os cristãos aqui, que Pedro está conversando, já tiveram experiência com a bondade de Deus? Justamente na salvação, no capítulo 1. Foi a primeira grande bondade de Deus, é quando nossos olhos espirituais são abertos e nós enxergamos a bondade, a misericórdia de Deus. Cristo foi bondoso, Deus foi bondoso, nós experimentamos misericórdia na salvação. Onde mais experimentamos? Todos os dias. Por acaso, o alimento que chega em casa não foi Deus que mandou? A família que eu tenho não foi Deus que mandou? A igreja que eu pertenço não foi Deus que criou? Nós temos experiência de que Deus é bondoso. Esse é o argumento de Pedro. Bem, com isso em mente, com esses 3 versículos, nós temos 3 ações. A salvação vem de Deus, o crescimento vem de Deus, a própria bondade vem de Deus. E o que eu vou fazer, Alan, nisso tudo? É os verbos que vão nos impulsionar. Primeiro é abandonar. E aí eu queria que você fosse bem sincero com você. Quais desses pecados você consegue ver hoje? Seja sincero ao seu coração. Não se engane. Quando Pedro fala de toda maldade, nós estamos falando justamente daquela maldade pequena, daquela malícia, de soltar uma pirela quando fala de tal igreja, quando fala de um pastor, quando fala da família, quando fala do sogro, da sogra. É aquela maldade de soltar um ardil, de soltar uma coisinha ali para provocar. Meu irmão, isso é pecado e isso pode fazer você não crescer em Cristo. Por mínimo que seja, isso pode fazer você estagnar. Se você não encara isso como maldade. Abandone a aparência, hipocrisia, o engano. É possível que nós venhamos viver de máscaras. Há cristãos que quando chegam na igreja se comportam de tal maneira, falam bonito, abraçam, sorriem, mas em casa vivem como se fossem ímpios, pecadores, que não conhecem a graça de Deus. Isso é hipocrisia. Máscaras. Meu irmão, que Deus faça cair todas as máscaras que nós criamos. Deixe Deus transformar na pessoa que Ele quer transformar. Não no que você acha que tem que ser. Não naquilo que você quer mostrar para os outros. Não na aparência que você acha que sua esposa precisa ver. Ou que seu marido precisa ver. Ou que seus filhos. Há uma cultura hoje de elevar os filhos a um nível de divindade. De colocar o filho em um pedestal que ele não é. Lembre-se, a base aqui por completa, que a gente vai chegar lá, é Cristo. Cristo é o precioso. E Cristo é o fundamento. E sobre abandonar, abandone a inveja. Parece que, por falar em inveja, a gente coloca um pecado muito distante. A gente acha que nós não temos inveja.
Eu acredito que esse é um dos pecados mais difíceis em nossa época. Porque, na verdade, a palavra aqui, fônica, ela tem a ver uma inveja com ciúmes. Então, seria uma inveja de algo da mesma área que a sua. Quem aqui já teve inveja de alguém que compete com a mesma função que você tem? Às vezes é inveja da outra mulher, porque ela, na família dela, ela faz isso, faz aquilo, faz a tal, e posta no Instagram. E você olha e você não faz nem metade. Às vezes é o homem, quando olha que outro homem faz isso, ou então até um músico, que um toca melhor do que o outro. É esse tipo de inveja que está no texto. Perceba que estamos falando de pecados rotineiros e diários. Está todo dia, a qualquer hora pode surgir. Ultimamente eu tenho percebido que o Instagram, ele tem alimentado demais essa ideia da inveja. Porque eu estou sempre me comparando. Estou lá, se eu olho com olhos errados para o Instagram, para as redes sociais, eu estou sempre, eita, Natan fez isso. Eita, Natan viajou, ó, eu não viajei. Natan trocou de carro. Até comprou 4 livros, eu não comprei. Olha o dardo lançado de Satanás para que a inveja tome o lugar. Logo, aquilo toma o coração, toma a mente. Você nem ora mais, nem vai ler a Bíblia. Por isso que isso ocupa um espaço que precisa despojar-se, para que venha a palavra de Deus. A melhor coisa para você fazer para lutar contra a inveja, meu irmão, é orar. Um pregador chamado Campbell, que viveu na época de Spurgeon, falou que Deus chamou ele para abrir uma igreja na mesma época de Spurgeon. E a igreja dele ficava quase que perto da igreja de Spurgeon. E ele amava o trabalho de Spurgeon. Mas ele nutria uma inveja, porque todo domingo, quando ele abria a igreja, uma multidão passava para o tabernáculo lá e ninguém entrava na igreja dele. De igual modo, ele teve inveja de outros pregadores. E ele viu que aquilo estava tomando o coração dele. E ele falou: Senhor, eu vou orar por esses pregadores, porque Deus não vai permitir que eu tenha inveja por alguém que eu oro. Deus não vai permitir que eu tenha inveja por alguém que eu vou colocar em oração todos os dias. Ele orou por esses pregadores, e ele começou a se apaixonar pela pregação de Spurgeon, de outros pregadores, e ele começou a ser nutrido, e ele começou a dizer: não, vão ouvir ele que é melhor mesmo. Mas Deus abençoou a igreja dele, e encheu a igreja dele também, no final, na época de Spurgeon também. É isso que eu e você temos que fazer. Se tem inveja nascendo em nosso coração, ore. Ore pela pessoa, peça para que Deus coloque amor, peça para que isso saia do seu coração. Se a primeira ação é abandonar, a segunda ação é desejar ardentemente. Como é que eu luto com isso? Desejando ardentemente crescer em Cristo. Como é que eu desejo ardentemente para crescer em Cristo? Bem, Deus preparou a salvação e Deus preparou o crescimento. Eu e você não precisamos criar nada novo. Não tem nada de novo aqui. Não tem nada que os reformadores e toda a história da igreja, desde do Antigo Testamento, tenha visto de algo novo. Foi Deus que estabeleceu os termos. Deus estabeleceu como nós devemos se aproximar dele, meu irmão. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não. É como Deus quer. E o primeiro termo é que eu tenho que ter desejo pela palavra de Deus. O crescimento espiritual é uma evidência de que você pertence a Cristo. Também o desejo pela palavra de Deus é uma evidência que você pertence a Cristo. Logo, essa é a sua realidade. Você tem amor em querer ler a Bíblia, em querer entender, em lutar com os textos sagrados. Lembre-se, Pedro não está falando sobre um grupo especial de presbíteros. Pedro não está falando que os pastores devem fazer isso. Pedro está dizendo que todos aqueles que foram salvos,
Homens, mulheres, crianças, jovens e adultos precisam desejar ardentemente a palavra de Deus. Aqui não tem segredo. Você pode dizer, eu estou com a agenda cheia, eu estou com muita coisa na semana, tem trabalho, tem menino, mas você tem que colocar na sua agenda que você precisa do Evangelho. Você precisa da palavra de Deus na sua casa, não é só no domingo, não é só enquanto se reúne enquanto igreja. Você precisa da palavra todo dia. Lembre-se, se não há palavra no meu coração e na minha mente, outra coisa vai ocupar o lugar. Vai chegar maldade, vai chegar malícia, vai chegar inveja, vai chegar hipocrisia, vai chegar fofoca no meu coração, porque eu não estou colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na minha casa, na minha família, com minha esposa, com meus filhos. Ok, Alan, mas é porque quando eu vou ler, eu não entendo. Meu irmão, Deus nos deu meios diversos. Na língua portuguesa, temos umas 10 versões da Bíblia, numa linguagem mais difícil, numa linguagem mais acessível. Nós temos diversos métodos simples para você aprender, como é o método do OICA, você observa o texto, interpreta, faz uma correlação e aplica. Deus nos deu meios diversos. Não há desculpa para crescer em Cristo. O que você precisa fazer, eu e você, é colocar na agenda. É criar metas mesmo. Esse mês eu vou estudar João. Esse mês nós vamos ler Mateus. Esse mês vamos estudar 1 Timóteo. Esse mês eu vou me dedicar em Provérbios. Eu vou me dedicar em Gênesis. Deixem as dúvidas dos textos surgirem e jogue para Natan depois. Chega lá. Eu estava estudando esse texto, encontrei esse aqui, vejo um problema aqui, não sei como resolver. Me ajuda. Ele vai ajudar. Meu irmão, fomos chamados para crescer. Não apenas o pastor, não apenas os presbíteros, não apenas os líderes, mas todos nós. E qual é o objetivo desse crescimento? Precisamos crescer para qual direção? Precisamos crescer para o corpo. Não é para o individual, não é para o egoísmo, precisamos crescer para o corpo. É isso que o versículo 4 a 8 vai dizer. Vamos comigo. Vivemos em um corpo espiritual. Ele começa com um texto dizendo para a gente se achegar a Ele. Agora que a gente despoja dessas maldades, que a gente busca o alimento sólido ardentemente, podemos nos achegar a Jesus, a Cristo. O raciocínio é simples. Vocês foram regenerados pela palavra, portanto, vocês podem despojar-se desse mal. Agora, desejem ardentemente a palavra de Deus, e agora, achegando-se a Ele, Ele quem? Cristo. Cristo Jesus, o Senhor, cuja bondade nós já experimentamos. Veja o texto. Ele é a pedra que vive. A pedra, rocha, vamos pensar assim, era um termo comum para os judeus. Concordam? Quem aí que lembra de algum salmo que fala sobre a rocha? Que Deus é refúgio, que é a nossa rocha, que Deus é inabalável. Então, essa linguagem de Pedro faz referência total a todos os textos que falam sobre como Deus é a rocha para Israel. Mas o texto diz que é uma pedra, mas uma pedra que vive. Vive por quê? Porque Cristo ressuscitou, Cristo foi morto, ressuscitou e está hoje à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Há um contraste intencional quando ele fala sobre justamente também nós, que somos, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Quando o autor usa a ideia da pedra angular, que vai trazer referência justamente lá de Isaías, da profecia, é que você imagina que um construtor vai construir a casa e para a época daquela época era necessário ter rocha sólida para manter uma estrutura. Ou
um arco, né? De qualquer forma, tinha que ter essa base que para a gente hoje a gente chama de sapata, né? Para quem trabalha com construção, você constrói uma base sólida com rochas para segurar uma estrutura. Quanto maior a estrutura, maior tem que ser essa base, mais forte, como é o caso de prédios e edifícios. Imagina que você vai construir e chega com uma rocha para os construtores. Eles avaliam aquela rocha e falam, ó, essa rocha não presta não. Rejeita essa rocha. É a mesma linguagem de Pedro. Ele está dizendo, olha, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus ela foi eleita e preciosa. Está falando de quem? De Cristo. O dono, que é Deus, escolheu essa pedra, que é Cristo, como eleita e preciosa. Ela sim é a base. Ela vai funcionar perfeitamente. Ela vai ser adequada para a construção que o próprio Deus quer fazer. Ok. Os judeus examinaram essa rocha, reprovaram e rejeitaram essa rocha. Todavia, era ela que é preciosa e que vive para sempre. Cristo, o doador da vida, sofreu, foi rejeitado, foi homem de dores, para que pudéssemos ter vida, para que ele pudesse ser a base, o fundamento, a fonte de vida, mesmo que o mundo olhe para ele e rejeite. Não, eu não quero Cristo. Agora, o próprio texto vai trazer para nós, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Olha só. Daria para passar um bom tempo, Natan, só com esses textos aqui, mas olha bem para o texto. Você tem, no próprio versículo 4 e 5, você se achega a Cristo, que é a pedra que vive. Ela é preciosa. Aí ele fala, vocês, olha o texto, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Sempre que tiver na Bíblia um como de comparação, um para que, para serem, é um propósito, é um alvo, o afim também, por meio de, é muito importante você parar nesses detalhes, e você anotar, você pegar esses detalhes para entender, porque aqui Pedro tem uma imagem, quando ele usa a ideia de sacerdócio santo, ele está lembrando dos sacerdotes que serviam num templo de Jerusalém, aquele templo imenso, grande, que ia para o Santo dos Santos, que ia para o Santíssimo Lugar, que ofereciam um sacrifício, que faziam as ofertas do povo, como lá em Levítico. E agora ele está dizendo, olha, aquele era o templo do povo de Deus em Israel. Agora, o templo são vocês. Vocês são pedras vivas desse templo, e esse templo tem como fundamento a pedra viva que é Jesus. Logo, vocês estão sendo edificados. Essa palavra edificados, junta com a palavra de crescimento do versículo 2, e aí eu entendo que eu estou crescendo para a salvação, e eu estou crescendo na edificação do corpo. Deu para imaginar a imagem que Pedro tem na cabeça? Vai aumentar, olha só. Beleza, somos casa espiritual e são para serem sacerdócio santo. Essa ideia agora é que nessa casa espiritual não é paredes. A casa espiritual não tem placa. A casa espiritual é o
povo de Deus que ele vem resgatando desde o começo. Esse povo de Deus tem sacerdócio santo, ou seja, eu tenho acesso a Deus, eu posso me oferecer a Deus, eu posso oferecer sacrifícios a Deus, agradáveis a Deus, e eu tenho uma função no corpo de Deus. Todo mundo tem uma função no corpo de Deus. Eu não estou falando de dirigir culto, eu não estou falando de varrer o chão, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando no corpo, para com o outro irmão. Quando falamos de servir a igreja, não estamos falando de servir de programa, estamos falando de corpo. E aqui Pedro vai trazer essa imagem. Ok, sacrifícios espirituais, lembra todo o sistema de sacrifício de Levítico. Tendo feito isso, Cristo fez por uma só vez e única o sacrifício perfeito. Logo, nós agora temos possibilidade de oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. E o que são sacrifícios espirituais? Se não é a adoração, o serviço uns aos outros, o compartilhar da palavra, a presença de Deus em meio a uma vida santa. Utilizando agora essa imagem, Pedro vai argumentar com esses irmãos, provar para eles de que nós agora somos o povo de Deus, o mesmo povo que Deus resgatou em Israel, e ele vai usar 3 passagens do Antigo Testamento para provar, para mostrar, para testificar que Cristo é a pedra angular, que foi prometida lá em Israel, na profecia de Isaías. Cristo é o sacrifício perfeito e agora o templo de Deus é o povo de Deus. E ele vai citar, primeiro, Isaías 28, 16, depois Salmo 118, versículo 22, e Isaías 8, 4. A primeira imagem que ele vai trazer agora, se na primeira imagem, lá no versículo 2, é a imagem da amamentação para o crescimento do leite verdadeiro, essa imagem agora é a imagem de construção. Cristo é a pedra angular, dita lá em Isaías. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Ou seja, é a pedra que vai segurar, que vai dar alinhamento, que vai dar fortalecimento, durabilidade, estrutura. Cristo é o perfeito fundamento. Ele vai mostrar que, portanto, olha esse portanto como é importante agora. Portanto, para os que cremos, esta pedra é preciosa. Você crê em Cristo? Ele é mais valioso do que sua casa, do que seu emprego, do que seu casamento, do que seus filhos. Cristo é precioso. Eu sei que é difícil, mas para os que creem, Ele é precioso, valioso. Eu anseio em estar em sua presença. Eu anseio em maravilhar-me com as maravilhas de Cristo. Eu anseio em debruçar para que cada vez mais Cristo preencha meu coração, Cristo preencha a minha mão, Cristo preencha toda a minha vida. As minhas ações, o meu andar, seja Cristo em mim. Mas para os descrentes, quem é Cristo para os descrentes? E aí, ele vai trazer justamente que para os descrentes, Ele é a pedra que rejeitaram. Para aqueles que não creram, Ele é pedra de tropeço. Porque, na verdade,
quando uma pessoa afirma que não crê em Jesus Cristo, ela está justamente mostrando para o destino do qual a alma dela vai, para a perdição. Qual é o objetivo do apóstolo nessa passagem? É encorajar para os leitores, diante da rejeição que o mundo tem contra Cristo, contra os outros, contra os judeus, os líderes e tudo mais, que a vontade de Deus prevalece e Cristo continua sendo valioso e operoso. É isso que ele vai falar no final do versículo, a partir do versículo 9 em diante. Mas por agora, pense comigo. Quando você pensa na igreja, quando você vem para a igreja, qual é a imagem que você tem da igreja? Você fala assim, não, domingo eu vou para a igreja para ser abençoado. Vou receber alguma coisa na igreja. Aí você chega na igreja, tem um culto, aí volta para casa e fala assim, ó, o culto foi mais ou menos, porque assim, faltou alguma coisa ali que para me agradar. Ponto 1. Você olha para a igreja com uma ideia de que a igreja precisa de você, no sentido de que você precisa a sua presença, ou que você é importante, ou que não, se eu não estiver lá, a coisa não anda. É um outro problema. E um terceiro problema é o crente que vem, senta, escuta e some. Aí no outro domingo vem, senta e vai-se embora. Você não entendeu por que é que Cristo lhe salvou. Cristo lhe salvou para o corpo. Cristo lhe salvou para servir uns aos outros. Mas Alain, como é que eu vou servir uns aos outros? Meu irmão, todos fomos chamados para o sacerdócio santo. Sabe o que isso quer dizer? Que podemos servir uns aos outros e temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Não foi isso que Cristo fez? Cristo morreu por nossos pecados para que pudéssemos ter acesso a Deus. Fomos justificados para ter paz com Deus. Logo, podemos oferecer uns aos outros os pedidos de orações, as dificuldades, as dores, o crescimento em Cristo. Sendo mais prático, meu irmão, pense aí em 4 pessoas agora, que você pode ler a Bíblia com ela. Pense em uma pessoa nova convertida que você pode ler o Evangelho com ela. Agora, essa semana, ou agora em março. Se quiser, anote o nome dessa pessoa. Pense agora em um irmão maduro na fé. Um irmão mais velho. Você pensou em estudar a Bíblia com ele? Que tal? Pensar, irmã fulana, irmão Beltrano, vou ler a Bíblia com fulano. Vamos ler a Bíblia junto? Pense agora em irmãos que estão passando dores. Eu não sei o que falar para aquele irmão. Irmão, pegue a Bíblia, senta com ele, ora com ele e fala, meu irmão, vamos ler aqui um salmo, vamos ler. É a palavra de Deus. Faça isso e isso você vai perceber como vai ser maravilhoso. Imagine que cada um saia daqui hoje pensando em 4 pessoas para você ler a Bíblia junto. A 4ª pessoa, pense em um não crente. Um não crente. Convide-o, fala assim, rapaz, vamos ler a Bíblia junto, vamos ler o Evangelho de João, vamos ler Lucas. Segundo, pense agora em pessoas para orar. Quem aqui você pode orar? Qual o novo convertido que você pode orar hoje, quando chegar em casa, dobrar o joelho, eu vou orar para o fulano, e agora eu vou orar para um cristão maduro, e agora eu vou orar para um líder da igreja, e agora eu vou orar para um não cristão. Eu quero que você anote esses nomes e ore. Sirva ao corpo. Segundo nosso querido reverendo Ronaldo Lidório, as 7 características fundamentais que são sacrifícios agradáveis a Deus. Nós temos a palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Quer servir ao corpo? Leia e medite na palavra de Deus. É ela que alimenta a sua fé e mostra o caminho.
Encha seus dias de adoração. Reconheça de que quem Deus é e o que Ele faz. Faça isso de forma privada, de forma individual, no seu quarto, também de forma pública, junto com a igreja, aos domingos. Abrace a comunhão, caminhando com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Cultive uma vida de oração, diálogo com Deus. Busque de forma intensa e intencional uma vida santa que agrada o coração de Deus. Chore com os que choram, abrace o socorro do aflito e necessitado, evangelize com sua vida, com palavras, com intencionalidade, proclamando que Cristo é o único Redentor. Portanto, encha seus dias com palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Sacrifícios agradáveis a Deus. Bem, compreendendo isso, nós podemos cumprir a missão, né? É o que o versículo 9 a 10 vai dizer. Nós cumprimos a missão quando nós vivemos assim. Quando já faz parte do DNA do corpo da igreja, essa mentalidade de eu preciso crescer em Cristo, eu preciso despojar-se dessas maldades, eu entendo quem é o corpo, eu entendo que eu tenho um papel no corpo, seja quem for, e eu cumpro com o meu papel de ajudar os meus irmãos. O que vai acontecer? Novamente no texto sagrado, Pedro vai trazer a imagem do Antigo Testamento sobre o Israel de Deus. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses títulos aqui, todos lá em Êxodo, foram destinados a quem? Ao Israel de Deus. Ao Israel de Deus é que esses termos aqui eram colocados. Israel foi a geração eleita. Israel teve o sacerdócio real. Israel foi uma nação santa, povo de propriedade exclusiva. Agora, Pedro pega esses títulos e fala que são do povo que foi resgatado em Cristo Jesus. Nós agora somos esse povo. E por isso ele atribui esses títulos para que nós venhamos entender qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel enquanto eleitos de Deus? Nós fomos eleitos para um propósito. Qual é o nosso papel enquanto sacerdócio real? Se antes ele falou em sacerdócio santo, agora ele usa o termo sacerdócio real, lembrando da ideia do reino de sacerdotes lá de Êxodo. Somos membros de Cristo, somos sacerdotes que temos funções reais. E somos o quê? A nação santa. Desde os descendentes de Abraão até os que são alcançados em Cristo, essa santidade Deus prevalece. É Deus quem determina os termos de como chegar a Ele. Desde Levítico, não mudou. Deus continua santo e é por meio de Cristo que eu e você conseguimos chegar a Deus. Então, nós precisamos lutar pela santidade. O que isso vai acontecer? Bem, temos a finalidade: proclamar as virtudes da maravilhosa luz, daquele que nos resgatou das trevas. Aqui está uma grande missão. Nós temos que proclamar Cristo, independentemente do que aconteça, mas temos que proclamar Cristo como corpo, como um povo de Deus, como nação de Deus. Não é uma só pessoa. Todo mundo está anunciando as obras de Cristo, enquanto vivem como corpo de Cristo.
Por fim, meus amados irmãos, se temos que anunciar, no versículo 10, ele usa um termo para povo, que é chamado de lagos, que era um termo exclusivo para falar sobre o povo de Israel, e agora ele aplica isso para a gente. Ele deixa bem claro, antes vocês nem eram povo de Deus, mas agora sim, são povo de Deus. Antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós temos e alcançamos misericórdia em Cristo Jesus. Perceba a progressão do texto. Fomos regenerados pela palavra. Amém? Você foi alcançado pela palavra de Deus? Amém. Somos alimentados por sua palavra. Crescemos no corpo que é a casa espiritual. Servimos uns aos outros na base que é Cristo. Cumprimos o nosso sacerdócio santo. Cristo é a fonte, Cristo é a base, Cristo é a pedra angular. Exercemos nossas funções. Oferecemos sacrifícios agradáveis como um aroma a Deus, a adoração, o serviço uns aos outros, o cuidado com o crescimento, os dons de misericórdias, dons de ensino, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece? Temos que anunciar as maravilhas da bondade de Deus, as maravilhas do Deus que nos tirou das trevas para o reino de luz. O autor deixa bem claro, vamos anunciar as virtudes de Deus. Quais são as virtudes desse Deus? Estamos falando de sua bondade, estamos falando de sua justiça, estamos falando de sua santidade, estamos falando do Deus que andou com Moisés, andou com Enoque, andou com Davi, andou com toda a história da igreja. Você conhece esse Deus? Você se maravilha com Deus que criou os céus e a terra, um Deus que tornou tudo a existência? Você se maravilha, você se encanta no momento da adoração do corpo de Cristo com a beleza da santidade de Deus? Você se encanta com a glória de Deus? Saia daqui procurando ser impactado pelo Deus que tem virtudes. Deus tem que ser maior do que seu pecado. Deus tem que ser maior do que o seu casamento. Deus tem que ser maior do que o seu dinheiro. Deus tem que ser maior do que toda a sua vida. Assim, você consegue mostrar para os outros: o meu Deus é maravilhoso, porque eu experimentei a bondade de Deus, porque eu me alimento desse Deus, porque eu vivo em um corpo onde somos pedras vivas, onde servimos uns aos outros, onde Cristo é a base de tudo. Eu conheço esse Deus que me trouxe para a maravilhosa luz. O que você pode fazer, meu irmão, para dar testemunho no seu trabalho? Sua esposa, quando olha para você, enxerga que Deus para você é maravilhoso. Anunciar as obras de Cristo, anunciar os atos redentores de Cristo, começa em nossa casa. Começa em nosso trabalho. Começa em todo lugar que eu piso. A palavra de Deus, o testemunho daquele que me chamou para a misericórdia, começa em todo lugar. Então saia daqui hoje com esse alvo de crescer para o corpo. Esse é o chamado do povo de Deus. Somos chamados a crescer, e o crescimento é uma evidência de que temos salvação. Não um crescimento pessoal sozinho. Se você cresce sozinho, achando que está crescendo só em leitura, e não cresce para o corpo, não tem compaixão no corpo, tem algo errado ainda. Quais pecados você deve lutar? Quais pecados de relacionamento você deve vencer? O que você precisa sair daqui como resolução para ler, para estudar,
para meditar na palavra de Deus. O que você tem que sair daqui como meta? Eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus para que eu possa servir no corpo. Espero que sua visão sobre o corpo tenha ampliado. Saiba que vocês são pedras vivas, sustentado por Cristo, que é a pedra angular. Ao crescer, reconhecemos nossa identidade, nosso serviço, nossa função no corpo, meu papel para com meus irmãos, sejam novos convertidos, sejam cristãos maduros, seja minha família, seja pessoas que não são convertidas. Pregue sem medo, pregue com ousadia, pregue com graça, mostre as misericórdias que você experimenta todos os dias. Fechamos seus olhos, abaixe a cabeça, faça uma oração a Deus nesse momento.